Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje, mais uma aula aí da nossa série do sobrado completo, nós vamos dar continuidade ao dimensionamento das lajes. Na última aula nós vimos o dimensionamento desse balanço aqui, que tem uma carga na ponta, uma carga de alvenaria, deu essa armadura aqui, 20 centímetros, uma bitola de 6,3 a cada 20 centímetros, na armadura negativa, na capa de compressão, dentro de uma seção cheia de concreto. Nós vamos agora dimensionar essa faixa aqui, ó. Para quem já está familiarizado com o nosso projeto, sabe que aqui nós temos uma escada, então nós vamos deixar isso aí para lá, seria dimensionado com as escadas. Nós temos essa faixa aqui, que é uma continuidade aqui dessa laje, uma parte aqui dessa laje que vai ter uma continuidade, e depois nós temos essa laje aqui, que é uma laje 103 e a laje 104, que também terá uma continuidade, será uma laje contínua. Então, tem um balanço aqui nesse trecho do meio, que é o que nós vamos calcular na aula de hoje, certo? Então, esse balanço aqui, se a gente for pegar bem aqui no meio, ó, ele tem 1,28 e um vão de 3,15, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos transferir esses dados lá para o F-Tool. Então, eu fiz aqui no F-Tool aquele mesmo diagrama, aquele mesmo esquema estático que nós tínhamos lá, e coloquei o 5.8, que é a seção maciça de concreto. Aqui nós também fizemos uma seção maciça, tendo aqui 1 metro para dentro da seção, exatamente como nós fizemos lá no balanço, onde nós tínhamos a alvenaria aqui, ó, certo? Então, nós tínhamos a alvenaria aqui na ponta, que tinha uma sobrecarga, porém, nesse trecho aqui nós não temos nenhuma carga de alvenaria, temos apenas a carga da própria laje com a carga de utilização, certo? Então, esse é o esquema estático que nós utilizamos. Da mesma forma que nós fizemos uma consideração de seção cheia aqui na região do momento negativo e uma seção com os elementos de enchimento aqui nessa parte onde eu não tenho maciço de concreto. Então, aqui eu tenho uma seção de 1 metro de largura e aqui uma seção com 0,42 centímetros de largura, que é o que nós fizemos aqui, ó, calque. Como que eu cheguei a esse valor de 1,78? Para quem está se perguntando, primeiro, se você não sabe de onde veio esse valor, assista a nossa última aula, mas eu vou explicar novamente aqui, ó. Eu tinha 4,25, que é a carga por metro quadrado, ó, carga por metro quadrado, 4,25, certo? Se eu tenho aqui, cadê a calculadora? 4,25 vezes 0,42 centímetros, que é a faixa de influência de uma laje treliçada, conforme a gente já viu aqui, ó, nesse desenho aqui, ó, nós sabemos que a faixa de influência é 0,42. Eu tenho exatamente 1,78, 1,79. A gente deixou 1,78 aqui para arredondar. Então, eu tenho aqui 1,78, certo? Se eu mandar rodar os momentos aqui, eu tenho um momento positivo, muito pequenininho aqui, de 1 kN, e um momento negativo de 4,8. O que eu costumo fazer é o seguinte: eu faço das duas formas e sempre pego o pior caso. Eu tenho aqui 1,78, mas eu posso fazer com 4,25 também e analisar. E vejam só, aqui um ponto importante. Nós consideramos aqui um momento de 4,8 para ambos. Os dois deu aproximadamente 4,8. Mas quando eu considero 4,25 aqui nesse trecho, eu tenho um momento positivo muito maior. E ele é muito próximo do momento positivo, até um pouquinho maior, acredito eu, do momento positivo, que nós calculamos para a nossa laje padrão, certo? Então, nós calculamos lá uma laje padrão que tinha mais ou menos 3,5 kN. Então, aqui eu estou no limite. Então,
Então, eu ainda posso utilizar a minha laje padrão, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos considerar para esse esquema aqui, tá? Pode parecer controverso com a última aula, que eu calculei com 1.78, mas aqui nós estamos fazendo com os dois casos, tá? Nesse caso aqui, eu tive um momento positivo muito próximo de 3,5, que era o momento que a gente considerou na nossa laje padrão. No outro exemplo da aula passada, deu 2,25, ou 2,5, se não me engano. Então, deu bem abaixo do momento padrão que nós consideramos. Então, nesse caso aqui, a gente vai considerar, só por desencargo de consciência, esse esquema estático aqui. Certo? Então, nosso momento negativo é de 4,8 e nosso momento positivo de 3,5. Então, eu venho aqui no MATCAD e vou começar a colocar os dados, certo? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, o texto, né? Cálculo, laje treliçada, balanço, L103, só para conseguir se localizar. E aí eu tenho dados, que são o BW, que é 9 centímetros. Tenho o meu H, que é a altura total, que é de 12 centímetros. Tenho o D, que é a minha altura útil, que é de 10,5 centímetros. E eu já vou colocar aqui o meu BW', que é a seção unitária, né, de 100 centímetros, para a área maciça, certo? Então, esses são os dados que eu tenho. Então, eu vou calcular aqui, ó, o momento positivo, né, o momento positivo, que eu não preciso calcular, porque eu já tenho o dado do F2, vou colocar aqui, ó, como MK, que será 3,5 kNm. E eu posso calcular a armadura positiva para esse trecho, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, KC, que será o BW. Nesse caso, eu vou considerar o BW mesmo, porque é uma armadura positiva e não está naquela região de concreto maciço, vezes D ao quadrado, dividido por 1,4, vezes MK, vezes 100, para ajustar as unidades. Porque aqui eu tinha kNm/metro e eu preciso de kN/centímetro. E eu tenho um KC de 2,02 ou 2,03 para encontrar aqui na tabela. Então, eu volto aqui na tabela do KS, concreto de 30 MPa, e eu tenho 2,0 alguma coisa, muito próximo aqui de 2, certo? Então, eu tenho o valor de 2 aqui, um beta-x de 0,4, que é o ideal para se trabalhar em elementos de concreto armado. O meu KS aqui é de 0,28. Então, eu vou voltar no MATCAD aqui, vou colocar meu KS como 0,028. O meu beta-x vou colocar como 0,38, acho que deu lá. 0,40, né? 0,40. E temos a profundidade, vou colocar aqui a profundidade já o x, né, a profundidade da linha neutra, que vai ser o beta-x vezes d. Deu 4,2, um pouquinho abaixo lá da capa de compressão, mas como eu tenho grande parte dessa laje com uma seção maciça, né, ela já vai ter uma rigidez bem grande. Então, não preciso me preocupar com esse 0,2 aqui. Então, sabendo isso, posso calcular as armaduras, que será KS vezes 1,4 vezes MK vezes 100, para ajustar as unidades, dividido por D. E isso vai dar 1,3 centímetros quadrados. Vamos ver quanto que dava. Eu acho que eu tenho aqui
essa tabela na nossa pastinha compartilhada aqui, quanto que dava a armadura da laje padrão. Ó, a armadura da laje padrão ela dava 1.19 e a nossa armadura deu 1.3, por conta de eu ter aqui um KC mais baixo, por consequência um KS mais alto, né? Então eu tenho 1.3, mas a gente adotou lá uma armadura que já deu um pouco mais de 1.3, né? Que foi duas bitolas de 10 milímetros, se não me engano. Então já deu mais de 1.3, então a gente pode considerar isso daí. Quer ver? Ó? A gente considerou aqui, a gente considerou uma bitola de 12,5. Foi uma bitola de 12,5 que vai dar 1.25. Nesse caso, a gente poderia mudar todo o projeto aqui para duas bitolas de 10 milímetros. Né? Duas bitolas de 10 milímetros, que daria 1.6 centímetros de área de aço, né? Conforme a gente pode ver aqui nessa tabela. Aqui, ó. Duas bitolas de 10 milímetros dá 1.6. Aí eu já cubro todas as necessidades por área de aço. Então eu acho que eu vou fazer isso. Então fique gravado aí nessa aula que nós mudamos aqui, ó, para duas bitolas de... Vou colocar o círculo aqui. Duas bitolas de 10 milímetros. Certo? Então vem aqui e vou colocar essas duas bitolas aqui. Alterações que são comuns, né, em projetos estruturais aí. Conforme a gente vai avançando, a gente vai alterando aí deixando o projeto um pouquinho melhor. Então, isso aqui que eu vou fazer. Ó. Então, nossa laje padrão passou de ter uma barra de 12,5 no meio para duas barras de 10 milímetros. Assim, eu cubro também a laje mais problemática aí nesse caso. Certo? Então, essa é a armadura positiva que foi calculado aí e se tornou a nossa armadura padrão. Agora, vou colocar o momento negativo. O momento negativo, nesse caso aqui, eu vou chamar de MK', que vai ser de 4.8, conforme a gente já viu aqui, ó, 4.8 esse pico de momento negativo. E agora eu vou usar o BW' porque é a minha seção maciça. Então eu venho aqui com KC igual a BW' vezes D ao quadrado, tudo isso dividido por 1.4 vezes MK vezes 100 para ajustar as unidades. E eu tenho, vou mudar aqui apenas o MK, que eu coloquei diferente, né? Tinha 4.8, deu 16.4 ou 16.41 o meu KC, portanto o meu KS vai ser, conforme aqui na tabela, KS concreto de 30 MPa, 16.4, aqui em cima deu 0.23. 0.023. O meu beta-x deu 0.04. Igual a nossa última aula, né? Tinha dado o valor próximo disso aí. Posso colocar aqui a altura da linha neutra, mas não vai fazer nem cosquinha, que vai ser o beta-x vezes o D, 0,42 centímetros, menos de 1 centímetro de profundidade, o que não é tão ideal assim, mas para lajes acaba se tornando comum, né? Não é como se fosse uma viga, que tem uma seção maior e tal, uma inércia maior, para lajes aí o buraquinho é mais embaixo. Então a gente tem que manter o beta-x próximo ali dos máximos de 4 centímetros, que é a camada de compressão. Então, tendo essa informação, a gente pode calcular a armadura. Vou colocar aqui, ó,
armadura negativa, que eu até vou copiar isso aqui, ó, e colar aqui embaixo, e só vou mudar o MK para MK', e esse KS aqui eu vou colocar um KS', e aqui também um KS', e vai dar uma área de aço de 1.47, 1.50 e vai arredondando. Então, se eu vier aqui na tabela de aço, novamente com uma bitola de 6.3 para facilitar a obra, eu posso colocar novamente 5 barras de 6.3, que vai dar 1.57 centímetros quadrados. Né? Então, eu coloco lá cada 20 centímetros e eu consigo matar aí esse probleminha aqui, ó. Então, eu venho aqui, vou dar um offset aqui para manter um cobrimento. E eu vou fazer, colocar uma barra aqui com 1 metro aqui para dentro. Então, vai dar 2,25. Certo? Por quê? Na verdade, vai ter que ser mais de 1 metro, né? Porque ó, o momento negativo ele se encerra com esse aqui, é o outro. Pode até ser esse aqui, mas o ideal seria a gente pegar com uma medida reduzida aqui, ó, de 1.78, para eu trazer o término do momento negativo, né, onde o momento é nulo. Tá vendo? O momento é nulo aqui, ó, a 0,61 centímetros. Se eu mudar esse 4,25 para 1,78, a tendência é esse momento nulo aumentar um pouco, porque eu vou ter um pico maior de momento negativo em relação ao momento positivo. Então, esse ponto de momento nulo vai se afastar aqui, ó. Tá vendo? Ele estava aqui no 0,61 e agora ele está aqui em 1 metro. Certo? Então, eu posso deixar aqui a minha armadura negativa em 1 metro mesmo. Vou desconsiderar aquele comprimento de ancoragem e tal, porque, teoricamente, aqui ó, eu tenho um momento muito mais reduzido, né? Então, eu não preciso de um comprimento de ancoragem, né, teoricamente. Então, eu vou fazer isso daí, ó. Vou deixar 1 metro para cá. Se eu fosse deixar um comprimento de ancoragem, eu teria que deixar 1,10 m, né? Deixar aqui 1,10 m, só para ver como que ficaria, ó. Se ficar, não der tanta diferença, opa, 2,35. E ó, não deu tanta diferença, né? Então vamos deixar esse com 1,10 m mesmo, vai. Porque daí fica a gente falando, você deveria ter deixado o comprimento de ancoragem e tal. Então vamos deixar, vamos fazer o certo, vai. Pra gente não perder muito tempo aí. Então a cada 20 centímetros, aí eu tenho essa armadura negativa. Certo? Barra de 6,3 a cada 20 centímetros. Com esse comprimento aqui. Novamente eu posso trazer isso aqui para cima, puxo para fora do desenho. Vou fazer uma dobra aqui de 10 centímetros, porque está na borda aqui. E aqui eu vou fazer uma dobra de 0,3 centímetros, como a gente havia combinado. E aí eu vou cotar isso aqui, ó. Essa dobra de 0,3 é só no desenho mesmo, porque a gente não costuma fazer, não. Porque vai prender lá na armadura de distribuição, né? Na malha pop. Então, acaba sendo dispensável essa dobrinha aqui. Mas o desenho a gente costuma fazer, para identificar que é uma armadura negativa. Certo? E aí, na próxima aula, a gente vai ver essa armadura negativa aqui, que é em relação à continuidade da laje 103 para a laje 104. Se a gente for considerar apenas a laje 104, sem ter uma continuidade aqui,
nós vamos ter que mudar essa laje por conta dessa alvenaria. Nós temos uma carga de alvenaria aqui. Então, vocês vão ver essa questão aí na próxima aula. Certo? Então, vamos terminar aqui essa aula. Eu só vou fazer uma linha de projeção aqui. Para ficar bonitinho, né? Então, vou fazer uma linha aqui, já partindo desse ponto até aqui em cima. E aí eu vou copiar esse círculo aqui, ó, para cá e para cá e para cá. E eu consigo identificar que é essa armadura aqui, certo? Então, beleza. Na próxima aula a gente mata, então, a parte de lajes, né? Teoricamente, a gente vai matar a parte de dimensionamento de lajes e vamos partir para a parte de verificações, né? A parte lá de flechas, né? Ver se as nossas lajes vão passar aí na flecha. Maravilha? Então, aguardo vocês na próxima aula e até lá!